Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Contraponto, realizado aqui na TV Sol, com toda a energia e profissionalismo da equipe aqui presente, do Atos, do Jonathan, a galera toda. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Wilza Matos. A Wilza, tem um histórico grande, na cultura de Marília, uma pessoa que vem batalhando faz muitos anos pela preservação do nosso patrimônio, para que a gente não perca as nossas histórias, para a gente saiba onde a gente está, A Wilza também foi uma das primeiras colaboradoras, do Canal 9, no início da TV por assinatura, dos canais de TVs, aqui em Marília, com o programa Retrato Cultural, que hoje ainda tem na internet, no YouTube, E ela, enfim, tem uma grande história para contar, uma longa história bonita, de realizações culturais na nossa cidade. Então é uma honra para a gente, uma honra para mim estar aqui junto com a Wilza, Muito obrigada, filha também do nosso querido Wilson Matos, que também é uma história viva aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Super bem-vinda, Wilza. Eu podia ficar falando, aliás, podia ficar o programa inteiro só falando de você, Imagina, mas enfim, Luiz, porque você tem tantas coisas bacanas aí para apresentar. Eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo, esse apoio todo que você tem dado à cultura de Marília, essa revolução que você fez, desde a questão da televisão a cabo, enfim, é uma admiração muito grande. Então, a minha gratidão é enorme, Eu gostaria também de agradecer e parabenizar o programa Contraponto por trazer, por resgatar. É um espaço importantíssimo, uma vitrine para que as pessoas possam trazer questões mais alternativas, com essa visão que você tem de mundo diferenciada, pela ótica da cultura, pela ótica da arte, Então, sempre agregando para quem assiste e mostrando uma outra visão que é bastante interessante e tão necessária no mundo de hoje. Muito obrigada. Legal. E nós hoje vamos trazer um exemplo específico, das coisas que a Wilza consegue, com a sua grande capacidade de gerencial aí, de aprendizado imensa, realizar. E o que nós vamos trazer hoje é esse livro do Tiago Sogaiar Bechara, tá certo? Que se chama Portugal à Luz das Origens, É um livro que, bom, é um livro maravilhoso que conta um pouco para a gente, dessas memórias, desses valores sutis, que nós temos da cultura portuguesa que estão dentro da nossa própria cultura, E nós tivemos, na nossa empresa, na Life, a honra de poder ajudar um pouquinho, com o PROAC e graças a esse programa do Governo do Estado de São Paulo também. E, enfim, gostaria que você contasse um pouco, como começou, o projeto e pudesse descrever um pouquinho para nós. Ok. Bem, o projeto Portugal à Luz das Origens, ele surgiu da ideia de um fotógrafo, junto com uma equipe, que nós pensamos num projeto para resgatar essa questão arquitetônica, cultural, os fazeres e os saberes que nós herdamos de Portugal. Então, nesse projeto, qual era o objetivo? Estreitar os laços de amizade, dar visibilidade, pontuar essas questões que a gente tem em comum com Portugal. Então, o projeto Portugal à Luz das Origens, ele surgiu assim até que despretensioso. Nós fizemos a proposta para o PROAC, ICMS, que é o PROAC da renúncia fiscal. O PROAC, ele tem um grupo chamado CAPES, que é um grupo que analisa os projetos. É demorado essa análise e saiu o resultado positivo e então a gente foi buscar um apoio cultural, que é a renúncia fiscal que o empresário faz para poder o dinheiro vir para o projeto, ao invés de ir para o imposto, que é o ICMS. E tivemos a sorte de encontrar o Luiz como um apoiador, que é a Life, que apoia o projeto. O projeto consiste em 20 painéis fotográficos, com fotos de 1,20 m por 90 m. Essas fotografias, elas ficam expostas e junto com as fotografias tem os livros que são doados para entidades, escolas, os visitantes que estiverem na exposição.
E neste livro tem uma quantidade bem maior de fotos que tem na exposição. O Tiago, que é o autor das fotos, ele faz o doutorado lá na Universidade de Lisboa e ele é o fotógrafo e também tem poemas e crônicas que o Tiago escreveu sobre Portugal, que enriquece muito, porque para quem não foi para Portugal, ele vai passar a ter um olhar interessante, porque através das crônicas você sente a cidade, né? Você vivencia na leitura aqueles aspectos que o Tiago traz aqui. E com as fotografias que vão mostrar essa questão da luz de Portugal. Lisboa, por exemplo, é uma cidade que tem muita água, né? Então se fotografa sempre tem uma luz muito interessante. Todo mundo que tem visto o livro tem gostado muito. Enriquece bastante também, porque você passa a ver mais sentido nas coisas do Brasil quando você conhece as coisas de lá. Você começa a ver, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, cidades que têm muita similaridade com Lisboa, e você começa a perceber que a nossa cultura, ela, sem a gente fazer uma análise mais aprofundada, ela essa foto... muito forte. Nós fizemos o lançamento ali no Consulado Geral de Portugal, no Rio de Janeiro. Então, nessa foto, que é essa foto, inclusive, da capa, né? Ela ficou exposta no castelo. Este é um castelo que fica em Botafogo, onde fica a sede do Consulado Geral de Portugal, no Rio de Janeiro. Nesse local, teve uma festa do Dia de Portugal no Brasil, que é dia 10 de junho, e esse é o cônsul, né, que é o senhor Jaime Leitão. Ali são os pais do Tiago, porque o Tiago não pôde vir para o Brasil, e eu estou ali entre os pais do Tiago. Esse local, ele tem uma arquitetura esplêndida, fora de série, e o que foi muito bacana é que ele foi aberto, né? Então é onde mora o embaixador, né? O senhor Jaime Leitão, e ele foi aberto ao público, né? Então as pessoas puderam entrar e conhecer. Que fantástico. Chama Palácio São Clemente. E lá é que estão as nossas fotos, elas estão lá. Elas vão ficar lá até o final de julho. Depois, na sequência, elas virão para São Paulo, no Consulado de São Paulo, e depois virão também para Marília. Claro, a gente vai fazer a exposição aqui também. Aí é uma outra imagem que está exposta, mas nós temos um vídeo que vai explicar todas as imagens, que vai ser bem interessante. Ah, legal. Acho que a gente podia passar para o vídeo então, Atos. Podemos, isso. Bem, então, comentando as fotografias que vocês estão exibindo, a primeira delas é uma foto panorâmica do bairro de Alfama, onde se pode ver a lateral da Sé, que é a Catedral de Lisboa, e a Casa dos Bicos, importante construção datada do século XVI, o início dela pelo menos, depois ela foi acrescida de outras partes, mas o prédio original é do século XVI, onde hoje funciona a Fundação José Saramago. Ele pode até continuar, porque o Tiago, ele é muito cuidadoso, ele tomou cuidado de fazer a narrativa, descrever as fotografias, e aí com essa equipe maravilhosa aqui da TV Sol, eles fizeram a edição. Então nós recebemos os áudios lá de Lisboa, né, onde mora o Tiago, e as fotografias da exposição, onde foi feita uma edição que pode até soltar direto. Ah, legal, podemos soltar então. Essa segunda imagem é da vila de pescadores chamada Azenhas do Mar, que fica na região de Sintra. Aqui a gente pode ver a cúpula e as duas torres da Basílica da Estrela, que é uma construção importantíssima, mandada construir por Dona Maria I, como paga de uma promessa que ela fez para que o filho dela nascesse
sobrevivesse ao parto, porque o primeiro veio natimorto. Como nasceu Dom João VI, que depois seria uma figura importantíssima para nós brasileiros, foi em honra disso que ela mandou construir a Basílica no bairro da Estrela, e é lá onde até hoje a rainha está sepultada. Bem, essa quarta imagem mostra as escadarias da Igreja do Bom Jesus de Braga. É uma imagem emblemática do norte de Portugal, dessa cidade tão importante, tão bonita, histórica e que alberga tantos monumentos, além da Universidade de Braga, que é tão importante. Também no norte, só que em Trás-os-Montes, fica este castelo retratado nesta fotografia, que é o castelo da cidade de Bragança, capital de distrito, Bragança. Tem uma cidadela, uma igreja, um pelourinho, uma construção romana, importantíssimo castelo de Bragança. E nessa imagem a gente vê a torre principal do castelo, que tem características arquitetônicas sui generis, talvez seja dos castelos mais bonitos e mais bem preservados de todo o país. Bem, essa sétima imagem já mostra um outro castelo, dessa vez nem no norte nem em Lisboa. Trata-se do Alto Alentejo, de uma vila importantíssima em termos históricos, chamada Marvão. Estamos no Castelo de Marvão, dentro das muralhas do castelo. É uma vila interessantíssima, toda cercada no alto de uma colina, muito estreita, com casinhas branquinhas lá em cima, de onde se tem uma vista deslumbrante, inclusive se tivermos sorte, com bom tempo, se vê terras de Espanha. Neve na Serra da Estrela, que é um dos pouquíssimos, talvez o único ponto do Portugal continental onde neva, do Portugal continental. São quase 2.000 metros de altitude, e essa foi uma fotografia da minha primeira ida à região da Serra da Estrela, na zona das Beiras. Palácio de Queluz, que é um local absolutamente ligado, visceralmente ligado às origens imperiais do Brasil, porque toda a nossa família real veio daí. Inclusive está aí dentro desse palácio a cama onde nasceu o nosso Dom Pedro I, que para eles aqui em Portugal é Dom Pedro IV. E nessa foto seguinte nós voltamos atrás dos montes, lá no norte, nordeste de Portugal, numa pequena aldeia medieval chamada Gimonde. Gimonde, com a sua ponte romana belíssima, muito próximo da cidade de Bragança. Bom, isso é um candeeiro, como eles costumam chamar esses postes de iluminação aqui em Lisboa, na Praça Luís de Camões, no Chiado. É um olhar atípico que eu tentei propor sobre os candeeiros de Lisboa, que são uma marca registrada da cidade. Não só de Lisboa, mas do país todo, de modo geral. Aqui a gente vê um momento de fim de tarde, uma revoada de pombos na vila alentejana de Arraiolos, terra do famosíssimo tapete de Arraiolos. Isso foi um flagrante alado que eu consegui na vila de Arraiolos. Gosto muito dessa imagem. Aqui são as tão comuns roupas penduradas pelos estendais, não só por Lisboa, mas pelo país todo também, embora nessa fotografia essa rua e essas roupas estejam no bairro da Bica, em Lisboa. Bem, aqui a gente falou da importância de Arraiolos por conta dos seus tapetes, da vila de Arraiolos. Nós vemos duas tecelãs, uma imagem típica, tradicionalíssima, da feitura desse tapete que tem percorrido o mundo inteiro com a sua fama e que ainda hoje sofre por não ter sido legitimado, por não ter a sua garantia de produção de origem efetivamente reconhecida pelo governo. De modo que isso é uma luta que os produtores enfrentam diariamente há muitos anos, e a gente espera que o tapete de Arraiolos possa, enfim, ter o tratamento que merece. E aí, voltando para Lisboa, a gente não poderia deixar de fora
o inigualável pôr do sol na ponte 25 de abril. À esquerda temos a margem sul, Almada, e à direita fica Lisboa. Então é o pôr do sol em Lisboa, descendo para trás do Rio Tejo, com a ponte 25 de abril. Aqui teremos mais telhados na continuação da minha obsessão, e dessa vez em Castelo de Vide, Vila Alentejana, da qual nós já falamos também. Por fim, um dos largos da cidade pela qual eu tenho o maior carinho, que é uma cidade do norte de Portugal, próxima ao Porto, chamada Viana do Castelo. Há muitas canções, inclusive que a Amália Rodrigues, nossa grande referência no fado, canta, e poemas, muitas alusões históricas e folclóricas principalmente, porque a imagem folclórica que nós no Brasil temos do português nada mais é do que uma imagem da mulher de Viana do Castelo. Aqueles trajes coloridos, com franjas, com lenços na cabeça, aquelas danças muito tradicionais, são tipicamente de Viana, inclusive aqueles colares em formato de coração, são os corações de Viana. Esse é um largo, um dos tantos e belos largos dessa cidade, que tem o Santuário de Santa Luzia, no alto de uma colina, da qual se vê o rio desaguando no Oceano Atlântico. É uma cidade que fica na quina, é uma cidade banhada por rio e mar, assim como o Porto. Muito bem, eu acho que é um belo material, né? E eu acho que a seleção, né, que o Thiago fez também é muito especial, né? Porque se você olhar, ele escolheu fotos representativas, né, da história, das regiões. Ele escolheu fotos que são sempre graficamente muito interessantes, né? Ou seja, tem toda essa coisa da textura, né? Dos elementos, dos materiais. E se você ver do ponto de vista arquitetônico, os materiais eles contam, né, a história, né, da fala, né? geologia, do contexto, né, do contexto ambiental também, né, da região, do contexto físico, né, de cada uma das regiões e tudo mais, né? E, ou seja, de muito bom gosto, parabéns, né, ao Thiago aí pela escolha, né? É verdade, Luiz. E sem contar que lá tem uma luz diferente, né? As fotografias, você percebe que ela ganha um atrativo, né? Porque ela fica mais iluminada mesmo. Tem uns horários, assim, para fotografar que é bem bacana mesmo. E acho que essa contribuição para a gente, que principalmente você que é arquiteto, pode agregar muito, porque é uma forma também de você ver com outros olhos as nossas construções, né? Quais construções que a gente tem aqui? Marília, por exemplo, né? A gente tem a Igreja São Bento, que tem esse estilo barroco, né? Algumas construções, como a gente trabalha com memória, que nunca deveriam ser demolidas, como o Hotel São Bento, né? Outros prédios que a gente, a partir do conhecimento, da história, da origem, do valor que tem isso, né, pra gente, que a partir do conhecimento disso, você passa a ter um outro olhar, né, para aquilo que nós já temos aqui, né? Que nossas igrejas também são maravilhosas, né? A Igreja São Bento, Santo Antônio. E você passa a ter também a entender melhor, né? Em que momento que surgiu essa construção, foi inspirado em que movimento arquitetônico, né? Então, não, e como nós somos conectados, né? Até na nossa diversidade. Se você olhar para a arquitetura portuguesa, o que ele demonstra, né? É uma colagem, né? De histórias, de muita predominância, né? Do barroco, mas também do eclético, né? Coisas que na nossa cultura arquitetônica recente, né, que é essa do século XX, foram relegadas a segundo plano, né? Então a gente não teve muito respeito por essa nossa memória arquitetônica, memória histórica, o que é uma pena. Então coisas de valor histórico eram tidas como coisas velhas, sem valor algum, sem nenhum tipo de
não, isso aqui é antigo, isso aqui tá estragado. Então é como não se usa mais assim, exato, né? não se faz mais assim, vamos fazer diferente. Então você tem coisas em Marília, né, que vão aos poucos perdendo o valor, né? Eu estava vendo outro dia uma foto daquele antigo restaurante ali na Sampaio Vidal, como é que ele chama? A Cris está aqui, ela vai saber. Giovanni, exato. Eu vi uma foto antiga daquele lugar, era belíssimo, né? E agora você passa em frente. Típica, né? Ele muito tinha bacana. todos os detalhes, a varanda, o varandado, a balaustrada. Hoje você passa em frente e você nem reconhece mais, é um negócio destruído, descaracterizado. Em nome de uma modernidade, né, Luiz? Então, assim, e outras coisas que foram simplesmente demolidas com medo de serem tombadas, né? Isso, tem muito isso também. Isso o casarão aconteceu. aqui da Rio Branco, que infelizmente... aquele casarão maravilhoso, inclusive os primeiros proprietários eram portugueses, né? Ali em frente a Bongiorno, né? Aquilo lá foi demolido recentemente. Foi demolido recentemente, é propriedade privada, é claro, né? A legislação garante, a pessoa é livre para... Mas foi demolido por conta desse tipo de receio? Mas eles demoliram para dar lugar, parece que um prédio que está se levantando ali, infelizmente, né, Luiz? Não existe ainda em Marília uma legislação que protege, né? Não, ao contrário, Como um Condefat, como uma... É medonho, né? Porque na segunda-feira, inclusive, nós tivemos uma propositura de um vereador destruindo com todos os zoneamentos da cidade. Mais uma vez, tentou se colocar uma emenda dessas, em que se limita a construção, né, na altura pelo permitido pelo Comar, ou seja, se o avião não bater, você pode construir o que você quiser em qualquer lugar, em qualquer rua. O impacto que tem isso, visual, o impacto que tem... como é que eu vou dizer assim, de um desconhecimento, vamos dizer, né? Tão primário, tão destrutivo para a cidade. Você invade o seu vizinho. Com certeza, o seu vizinho vai tomar um sol na varanda, você vai ter... a especulação imobiliária fala mais alto. Né, Luiz? E uma das qualidades de Marília é o horizonte, né? É o ar, é a qualidade, né? Da ventilação, da insolação. São qualidades importantes, né, na arquitetura. E hoje você tem mais ou menos 8% do território do município ocupado pela zona urbana. Ah, tá, 8%. Então você pode entender que é possível você desenhar uma cidade onde os espaços públicos possam ser de qualidade. Não tem problema de espaço. A gente tem hoje como fazer um planejamento adequado, obedecendo ao plano diretor. Inclusive, nós estamos agora numa fase de revisão desse plano para melhorar ele. Parabéns, por se preocupar com isso. Então, nós estamos com essas questões. Pensando a longo prazo, isso, né, Luiz? Né? É importante. Mas, enfim, aí assim, o que você traz para a gente é grandioso, né? Porque tem essa memória, que é uma memória necessária, tem uma memória que nos traz... que nos volta às origens, né, como é a proposta, né, que conta um pouco a respeito do que nós somos, né, e eu espero que a gente possa fazer um lançamento do livro em Marília, né, o quanto antes também, se possível com a presença do Tiago, né, que eu acho que deveria, meio difícil, né, tal, mas vamos tentar, quem sabe, sim, né? É verdade. E mais uma vez parabéns não só pelo livro, que eu acho que é uma das suas várias realizações, né, Wilson, mas por fazer uma diferença tão grande e bonita nesse nosso patrimônio cultural. A Wilson é um patrimônio cultural de Marília. Eu já estou ficando antiga, a verdade é e essa. E aí a gente precisa de pessoas como ela, e que para lembrar da nossa história, para lembrar um pouco o que nós somos, para a gente ter um pouco de autorrespeito, sabe, um pouco de autoestima, para a gente poder saber que a gente tem pertencimentos diversos, sim, que a gente tem história e que essa história é profunda e bela, né? Então esse retrato, né, esse retrato que o Tiago traz, né, através da Wilson, é precioso. E foi uma honra ter você aqui presente com nós. Eu agradeço muito, viu, Luiz? Mais uma vez, né, todo o seu apoio. E não seria possível publicar sem o apoio da lei de incentivo à cultura e do apoiador, no caso, a Life. Muito obrigada e com certeza vamos realizar essa exposição em Marília.
virei aqui dizer. É isso aí. Né? Faremos Viu? outro programa para falar disso. E sucesso para o programa, parabéns. É precioso demais também um programa como esse, porque é um espaço muito, assim, existem pouquíssimos espaços, então esse é um espaço muito valioso nesse sentido, de tratar desses temas, né, Luiz? Que são tão É isso aí. importantes. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.